A paz do Senhor Jesus, aqui é o Pastor Solei. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal EBD Betel Nação Madureira. Hoje nós estamos fazendo a pré-aula da lição de número 3 da nossa revista Betel Dominical. A lição número 3, tratando de comportamentos persistentes de desobediência. Mas antes que nós iniciamos a nossa lição, a nossa pré-aula, clique no botãozinho vermelho aqui no canto e se inscreva em nosso canal. Assine também no sininho para receber as nossas notificações. Assim, sempre que nós subirmos um vídeo no YouTube, você estará recebendo a nossa notificação. Ficará a par de tudo que está acontecendo aqui em nosso canal. Então, vamos para a lição. Bom, meus irmãos, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, EBD Betel Nação Madureira, e estamos no primeiro trimestre de 2019, a revista Betel Dominical, e o tema Enfermidades da Alma 2, volume 2, né? Temos aqui a capa da nossa revista e vamos para a lição. Estamos na lição 3, tratando de comportamentos persistentes de desobediência. Meus irmãos, desde o princípio nós temos relatos de desobediência, relatos bíblicos, porque nós sabemos que o ser humano se afastou de Deus justamente por causa da desobediência. Deus coloca o homem no jardim do Éden, dá algumas responsabilidades a ele, algumas ordens que deveriam ser cumpridas. Mas nesse jardim também estava o espírito da desobediência e convenceu o homem a desobedecer a Deus. E o homem acabou desobedecendo. E Deus, por razão dessa desobediência, pelo homem não ter cumprido a ordem que Deus deu, pelo homem ter afrontado a ordem de Deus, Deus agora tira o homem do jardim, afasta o homem do jardim. Nesse jardim, no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus todos os dias descia, vinha passear, conversar com o homem. E essa desobediência do homem afastou o homem de Deus, afastou o ser humano de Deus. Então o ser humano agora, o homem, ele foi expulso do jardim, se afastou de Deus. Mas mesmo assim, o homem ainda adorava a Deus, né? Ainda cultuava a Deus. Mas a partir dessa queda, como se diz, né? A queda do homem, a desobediência ela ficou intrínseca no homem. Quando Deus olha para o mundo e só vê Noé, ele diz assim que toda a imaginação no coração do homem é má, desde a sua infância. Então isso já está no ser humano. E algumas pessoas, isso se desenvolve mais, esse comportamento ele se desenvolve mais por algumas razões. Né? E se não for cuidado, enquanto criança, ele pode evoluir. Se tornar uma coisa mais grave, né? Um problema mais sério, um outro tipo de transtorno, acaba virando um distúrbio. Nós temos aqui o texto áureo, que está em Atos capítulo 9, versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar os aguilhões. Que está falando do apóstolo Paulo, que perseguia o povo de Deus. Ele pensava que estava certo. Ele tinha uma visão distorcida e pensava que estava certo. Verdade aplicada.
Sermos submissos à vontade de Deus é o caminho para uma vida bem-sucedida. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma seringa aplicando algo no ouvido de alguma pessoa. Então, essa é a verdade aplicada. Ela tem que entrar no ouvido, né, e descer para o coração. Objetivos da lição, como sempre, são 3. Apresentar o que é TOD, mostrar o quão prejudicial esse transtorno pode ser para a vida espiritual e ensinar meios para identificar o TOD. Mas o que é o TOD? TOD é transtorno de oposição desafiante. Transtorno de oposição desafiante. Então, além de se opor, ainda desafia. Textos de referências está em Juízes 17, capítulo 17, versículo 1, versículo 6, 7 e 10. Motivo de oração. Ore pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens do nosso país. Por quê? Porque são nessas fases que o problema pode ser mudado, né? Pode ser, quando é descoberto nessas fases, principalmente na fase de criança, tem aí a possibilidade de combater. Introdução. Como pode alguém ter a intenção de desafiar o Criador? Nesta lição falaremos sobre um transtorno que pode levar a pessoa a tomar tal atitude. Então, é isso que nós já comentamos. A pessoa tem intenção, né, de desafiar a Deus, desafia intencionalmente, ele se torna desobediente, parece que faz questão de se opor, de desafiar. Visão geral do TOD, tópico 1. Não é raro vermos alguns personagens da Bíblia tomando posição de confronto em relação ao Criador, como também nos dias atuais vão contra a palavra de Deus. Então, aqui nós temos a imagem de Jonas. Como nós sabemos a história de Jonas, Jonas era um profeta, ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era Deus, ele era um profeta. E Deus envia ele para Nínive, fala com ele e manda ele ir em Nínive, pregar para a população de Nínive. E ele resolve não ir, ele resolve desobedecer. Em vez de pegar um navio para Nínive, ele pega um navio para outro lugar e desobedece. Como ele conhecia Deus, ele sabia do que poderia acontecer com ele, mas ele vai em frente da mesma forma. Inclusive, ele continua no navio, depois ele diz que era ele que era o problema do navio, que veio uma tempestade, o navio estava para afundar, e ele disse que o problema era ele, que ele tinha desobedecido a Deus, e lançaram ele no mar. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu ele passou 3 dias dentro do ventre do peixe, mas ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, né, e continuou na sua missão. E o peixe agora vomita ele na praia e ele vai e cumpre o mandado de Deus. Porém, no final, a gente vê que mesmo assim, depois dele fazer tudo o que Deus mandou, ele faz uma cabana e fica esperando para ver o que é que vai acontecer. Fica esperando para ver o que Deus vai fazer. E ele fica tão contrariado com isso, de ter feito o mandado de Deus, que inclusive ele pede para Deus que mate ele prefere morrer, ele pede para morrer. Então é um personagem que a gente estudando a história, dá assim a entender, dá a impressão que pode ser que ele tenha tido esse transtorno. Nos dias atuais, nós temos também pessoas que vão contra a palavra de Deus, mas nós não devemos nos escandalizar com isso, porque a pessoa pode ter o transtorno, né? Ele pode ter o TOD, e o dever da igreja é ajudar. O dever da igreja é ajudar todas as pessoas. Tópico 1.1, TOD nas crianças.
O TOD geralmente tem uma atenção maior quando se apresenta nas crianças, né? Toda criança, ela é curiosa, ela questiona, ela se irrita. Isso é normal. Só que o que deve ser observado é se esse comportamento é constante. Se isso é a todo instante. É aquela criança birrenta, aquela criança que faz questão de fazer o que não é para fazer, que o pai está falando, não faça isso, não é para fazer isso, e ele faz mesmo assim, olhando para a pessoa, está vendo que está fazendo errado, faz para provocar, para desafiar. Tem que ter cuidado com isso, porque isso aí ele dificulta o relacionamento e também o desenvolvimento escolar. Tópico 1.2, adolescentes indesejados. A adolescência é um período bastante delicado no desenvolvimento do indivíduo. O TOD nessa fase, se não for diagnosticado e tratado, o indivíduo poderá se tornar uma ameaça para a sociedade. Aqui nós temos a imagem de um adolescente gritando com seu pai, zangado, né? Desafiando, se opondo. Então, na igreja, no meio eclesiástico, isso pode ser identificado como demônio, né? Tem pessoas que, isso aí é endemoniado. O adolescente, ele é desobediente demais, então tratam ele como se fosse um endemoniado, né? Mas, na verdade, se trata de alguém que tem esse problema, tem esse transtorno de oposição desafiante. Tem o TOD e precisa de ajuda. 1.3, adultos perigosos. E esse problema, quando não é tratado enquanto criança ou adolescente, ele pode evoluir, como nós já comentamos, né? Ele evolui para o transtorno de conduta. Então, 25% das pessoas, dos indivíduos que estão com o transtorno, que têm o transtorno, se não for tratado, eles evoluem para uma coisa pior, para o transtorno de conduta, né? Que os indivíduos com transtorno de conduta, ele tende a roubar, a praticar vandalismo, a ser um incendiário, entre outras atitudes perigosas. Então, ele tem que ser tratado enquanto é criança ou adolescente. É importante nós observarmos as crianças e os adolescentes e entendermos. Por isso que nós estamos tendo essa lição, para que nós possamos identificar, né, e levar, né, para uma pessoa especializada, para um especialista para trabalhar a criança, para diagnosticar o que realmente está acontecendo com essa criança ou adolescente, para que depois não fique aí um adulto com desvio de conduta. Tópico 2. A vida espiritual prejudicada pelo TOD. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ele tem toda a sua vida espiritual prejudicada. Ele, como às vezes a pessoa já é adulta e não tem mais quem ele desafiar, né? Ele não tem um superior dele para desafiar, ele vai desafiar agora a Deus. Então, aqui nós temos nos textos de referência, nós lemos sobre a história de Mica. E em sua atitude de buscar uma maneira pessoal de se relacionar com o mundo espiritual, resolveu criar para si um objeto de culto. Nós sabemos que o povo de Israel, a nação de Israel, eles são uma nação escolhida por Deus. Então tinha os mandamentos de Deus, a lei de Deus estava em Israel, tinha os sacerdotes, tinha tudo. Entendeu? Então o povo conhecia Deus. O povo conhecia Deus. Acontece que, como Moisés morreu e Josué ficou no lugar de Moisés, e ele não deixou um sucessor para estar o tempo todo chamando a atenção do povo, lembrando, né, que a forma correta, ensinando a forma correta de se adorar a Deus, agora aqui aparece uma pessoa, né, que quer inventar seu jeito próprio, criar seus deuses e fazer
uma casa de culto, de adoração na sua própria residência. Então aqui, ó, pode ver que essa atitude de Mica se compara com quem sofre desse transtorno, né? E a pessoa que tem esse transtorno, ele sempre escolhe andar na contramão das regras da palavra de Deus. Aqui nessa imagem nós temos aqui as pessoas, os carros andando numa direção e um andando na direção contrária, né? 2.1, a escolha de Mica. Embora cada qual fazia o que parecia reto aos seus olhos, é possível que ainda houvesse homens fiéis a Deus. Sempre tem homens fiéis a Deus, sempre tem pessoas fiéis a Deus. Israel vivia um período em que a depravação, a idolatria tinha tomado conta. Cada um fazia aquilo que parecia certo para os seus olhos. Mas mesmo assim tinha pessoas que adoravam a Deus, que eram fiéis a Deus. E Mica, ao invés de andar segundo os ensinamentos de Moisés, segundo a lei, ele escolheu se levantar contra tudo o que havia aprendido acerca do Criador, acerca de Deus. Tópico 2.2. O TOD compromete a percepção. Então a pessoa que tem esse transtorno, ele não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. Ele não consegue perceber que está fazendo as coisas erradas. Ele faz errado e acredita que está certo. A insubmissão de Mica deixa claro que a sua falta de percepção em relação aos ensinamentos de Moisés, né? Em Deuteronômio 11, 18 a 25, mostra que o povo deveria seguir, o que o povo deveria seguir para ter a proteção de Deus. A lei estava lá, os estatutos estavam lá, deveriam obedecer, né? Mas o portador desse transtorno, ele sempre vê os fatos segundo a sua própria ótica, da sua própria maneira. Ele não aceita que os outros lhe digam o que faça. Não aceita fazer aquilo que os outros falam que é para fazer, o que é certo. Ele não aceita receber ordens, né? Orientações, ele não aceita ser ensinado. Tópico 2.3, a perda de limites pelo TOD. Duas características do TOD, ser opositor e desafiador. TOD é transtorno de oposição desafiante, opositor e desafiador. Quando Mica se opõe à palavra de Deus, ele fazendo o que parece reto aos seus olhos, ele está se opondo, ele está fazendo ao contrário. Ele não está fazendo o que é reto aos olhos de Deus, né? Ele não está fazendo o que é reto segundo a palavra de Deus, mas sim está fazendo o que é reto, o que parece reto aos seus próprios olhos. Então, depois ele desafia Deus fazendo uma casa para Deus. Ele cria ídolos e faz uma casa para adorar esses deuses. As pessoas que têm esse sintoma, ele tende a levar uma vida desenfreada. Ele causa problema para si mesmo, para os seus familiares. Ele vive numa realidade totalmente, né, fora, uma realidade paralela. Ele parece que vive em um outro mundo. Ele é na contramão mesmo de tudo. Tópico 3, identificando o TOD. Atualmente temos percebido que muitos irmãos têm esse problema de comportamento que nos leva a crer, né, que eles sofrem com o TOD. Tem muitos irmãos, né, que têm esse problema de desobediência, que não ouve as orientações, não ouve os ensinamentos, e isso nos leva a crer que pode ser que tenha, que sofra com esse transtorno. Tópico 3.1. Esperando a aprovação de Deus. Então tem pessoas que têm esse problema e ele muda, talvez ele muda de ideia, só que a ideia dele nunca vai bater com a palavra de Deus. O que aconteceu com Mica aqui, ó. Mica, ao se encontrar perdido em suas atitudes, ele viu que aquilo não estava certo, né? Ele mudou o plano de ter um local de adoração familiar. Ele viu que o filho dele, né, ele tinha colocado o filho dele como sacerdote. Mas aí a lei de Deus diz que tinha os levitas que eram sacerdotes, mas tinha o local de adorar, tinha o templo para adorar, tinha a congregação para adorar.
né, para cultuar. Aí de repente agora aparece um levita vindo de Belém do Judá. Mica fez a proposta para ele. O levita, ele vai ser meu sacerdote. E contratou o levita para ser sacerdote dele. E esperando que com isso Deus ia abençoar ele, né? Porque agora tem um sacerdote que é da tribo de Judá, que é levita. Achou que a atitude ia ser certa, né? Só que fez da forma que ele bem entendeu. 3.2. Rebeldia ministerial ou TOD. É natural que portadores do TOD se juntem a pessoas com o mesmo problema. Vemos aqui, talvez, que o levita também pudesse ter o mesmo transtorno. Ou seja, qual que é a ideia do levita, né, que se juntou com Mica? Será que o levita não sabia que Mica estava totalmente contra a palavra de Deus? Sabia. O levita, ele foi criado dentro do tabernáculo, ele foi criado dentro do templo, ele foi criado estudando, aprendendo a palavra de Deus, a lei de Deus. Ele sabia como era a maneira de adorar a Deus. E agora ele vai e se associa com Mica, criando uma nova maneira de adorar a Deus. Então, ele tinha, nos leva a crer que ele tinha também esse problema. Porque um levita em sã consciência, ele não deixaria o tabernáculo, a tenda, e saía por aí, rodando, perambulando, né? Ele saberia onde ficar, ele teria ficado em seu lugar. Então, aqui, ó, o que muitas vezes identificamos como rebeldia ministerial, na verdade pode ser um sintoma desse transtorno. Então tem pessoas que às vezes têm esse problema e se associam aí para começar a se opor. Não é questão de ser rebelde, né, ter rebeldia ministerial. É porque ele tem esse problema e acha que o certo é ser contra. São as pessoas que são do contra, como a gente chama. Tópico 3.3. Evitando o desenvolvimento do TOD. Infelizmente, muitos lares cristãos deixaram a prática do culto doméstico. Então, o culto doméstico ele é muito importante. Como nós comentamos no início, com a morte de Moisés, Josué ficou responsável para se esforçar, né? Deus fala para Josué se esforçar para manter viva na mente do povo a lei de Deus, né? Para que não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que medita nela de dia e de noite. E ele deveria passar isso para o povo. Mas quando Josué morre, passado alguns tempos, ninguém lembra mais de quem era Deus, né? O povo se esquece, porque não ficou nenhum líder ali para estar ensinando, para estar repassando e mantendo viva aí a lei de Deus na mente do povo. E nós, nos dias de hoje, nós devemos também nos esforçar para manter viva em nossas casas a palavra de Deus. Conclusão. Muitos cristãos, por sofrerem com o TOD, não conseguem se firmar na casa do Senhor. Então, um dia é crente, no outro dia não é. Um dia no outro dia não é. Está na igreja num dia, no outro já não está mais, né? Então, cabe a cada membro do corpo de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, da palavra de Deus e desta lição, procurar identificar e ajudar, para que possa ser bênção para a sua família e também para a obra de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Então, nós precisamos ter atenção com essas pessoas, para esse tipo de comportamento. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus. Mas antes de desligar, né, antes de sair desse vídeo, clica no botãozinho vermelho aí no canto esquerdo do vídeo, né, e se inscreva em nosso canal. Clica também no sininho, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Coloque seu comentário abaixo, seu comentário é muito importante. Sugestões para novos vídeos, críticas que tiver, comentem, deixe seu comentário abaixo, que para nós é uma honra estar lendo os seus comentários. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.